Neste vídeo eu vou te explicar o que é uma avaliação neuropsicológica, por que ela é solicitada, qual o tempo de duração e qual é o objetivo dessa avaliação. Meu nome é Juliana Caramuru, eu sou neuropsicóloga, especialista em neurociências e comportamento, mais de 10 anos de experiência na clínica e atuo de forma presencial e online pela Caramuru. A avaliação neuropsicológica é basicamente um mapeamento cerebral, ou seja, uma investigação detalhada das nossas funções cognitivas, comportamentais e também emocionais. Para isso, a gente usa alguns instrumentos que são normatizados, que são restritos para uso de psicólogos e neuropsicólogos, com a intenção de fornecer dados sobre a nossa capacidade mnemônica, ou seja, a nossa memória visual, memória auditiva, memória de curto prazo, longo prazo, a nossa atenção, seja ela concentrada, dividida, alternada, o nosso funcionamento executivo, ou seja, nossa capacidade de planejamento, de flexibilidade cognitiva, controle inibitório, a nossa linguagem, o nosso desempenho acadêmico, escolar, tanto em leitura, quanto em escrita, quanto na aritmética, nossa capacidade de raciocínio verbal, não verbal, a nossa velocidade de processamento, memória operacional, que inclusive juntos darão o tal do quociente intelectual, ou seja, o nosso funcionamento intelectual. Toda forma de funcionamento do nosso cérebro interfere diretamente no nosso comportamento. Então, através de uma avaliação, é possível explicar determinados comportamentos. Uma avaliação neuropsicológica será solicitada por um profissional, seja médico, fonoaudiólogo, psicopedagogo ou o próprio psicólogo clínico, quando ele perceber que existe alguma queixa ou alguma dificuldade que não é possível explicar de forma básica, de forma simples. Ou seja, alguns sintomas que atrapalham o cotidiano desse paciente, seja esquecimentos, mudanças, alterações de humor sem uma explicação exata, seja um desempenho acadêmico dificultoso, dificuldade atencional ou de concentração, comportamentos que interferem no dia a dia, interferem nas suas relações interpessoais, dificuldade na linguagem. Então, determinadas queixas podem levar a algumas possibilidades de transtornos. Como identificá-las? Uma avaliação neuropsicológica ela é abrangente, ela vai conseguir trazer resultados eficazes, na verdade, informações eficazes para que a gente consiga criar estratégias específicas para poder lidar com essas dificuldades ou reabilitar essas dificuldades. Agora veja, não é porque a avaliação neuropsicológica foi solicitada que você tenha um problema. A avaliação ela vai ajudar também num diagnóstico diferencial. Muitos sintomas são parecidos e acabam dificultando esse diagnóstico preciso. A avaliação neuropsicológica pode ajudar nessa definição específica de um diagnóstico. Ela também pode ajudar nas medidas, ou seja, nos tratamentos que serão necessários, as intervenções necessárias após o fechamento desse diagnóstico. E quais são as partes dessa avaliação? Como que ela funciona? Bom, ela começa com uma entrevista inicial, que a gente chama de anamnese. É uma entrevista bem profunda, bem específica, semi-estruturada, onde a gente consegue identificar informações ao longo da vida desse paciente. Então é muito importante que você traga algum familiar, um cuidador, alguma pessoa que seja muito próxima a você. Ou, se você não o trouxer, que você tenha essa pessoa, para que o neuropsicólogo possa contactá-lo quando for necessário. Logo depois dessa entrevista, o neuropsicólogo vai montar os protocolos, ou seja, os tais testes neuropsicológicos para dar início à avaliação daquele paciente. É sempre montado um protocolo de forma individualizada, necessitando de tempo de organização do neuropsicólogo, para que ele saiba exatamente o que investigar e como investigar. Ao final desse processo, é entregue então um relatório, um laudo para o paciente com todas as informações coletadas durante aquela avaliação.
Então, nesse laudo consta tabelas, gráficos, textos com informações, ou seja, com tudo que foi achado naquela avaliação, com levantamento de pontos fortes, pontos fracos, e lá no final, a hipótese diagnóstica ou diagnóstico fechado e intervenções necessárias, com informações, sugestões de encaminhamento e informações para familiares, escola e para a própria pessoa de como melhorar, o que fazer com todos aqueles resultados que foram encontrados. É importante que você saiba que os testes neuropsicológicos são fundamentados em pesquisas científicas, ou seja, são normatizados e são utilizados de acordo com a sua escolaridade e com a sua idade. Eles sempre começam de forma mais simples, mais fácil, e depois, ao longo da avaliação, ele vai se tornando mais desafiante, porque o objetivo é a gente entender ao máximo como está o funcionamento daquela função específica que está sendo avaliada. Qual é a duração dessa avaliação? Normalmente, nós solicitamos até 10 sessões, ou seja, 10 encontros. Cada encontro tem a duração de 50 a 60 minutos. Depende do paciente. Tem pacientes que respondem alguns testes de forma muito mais rápida do que outros. Tem outros que precisam de mais tempo para isso. Alguns instrumentos são cronometrados e aí é possível mensurar o tempo deste teste específico, mas outros não são. Significa que cada paciente vai exigir uma determinada quantidade de tempo. Então, normalmente o tempo gasto é entre 4 a 10 sessões para todo esse processo avaliativo. Uma coisa muito importante para você saber antes de dar início à sua avaliação é o seguinte: o neuropsicólogo ele está aqui para te ajudar, não para te julgar. Ou seja, não existe erros, não existe acertos, falhas. Existe o seu desempenho. Entregue o seu melhor desempenho sem esse medo de falhar. Apesar de você estar sendo avaliado, você não terá uma nota final. Significa que esse resultado, ele não vai mudar quem você é. Você continua sendo a mesma pessoa que deu início à avaliação. Mas ao final você terá informações valiosas sobre o seu funcionamento e isso vai te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Ou seja, venha tranquilo, tenha uma excelente noite de sono antes, respira e começa. Eu tenho certeza que o resultado vai te surpreender.